Olá, é bom ter você de volta. Continuamos com essa série de vídeos que tratam do parágrafo 1º-A do artigo 896 da CLT, examinando agora o seu inciso 3º. Então, retomamos examinando o teor desse dispositivo. Tem-se então que, sob pena de não conhecimento, é ônus da parte expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei da Constituição Federal, de súmula ou orientação jurisprudencial, cuja contrariedade aponte. Nas decisões que veremos a seguir, nós presenciaremos a aplicação concreta de cada um dos elementos contemplados nesse inciso. O que se deve revelar desde já é essa primeira determinação, ou seja, a parte deve expor as razões de seu pedido, ou seja, não deve apenas formular um pedido simples de reforma, ela tem que fazer uma exposição arrazoada de suas razões ou de suas alegações. Essa impugnação deve abranger todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida. Como vimos em alguns vídeos passados, uma decisão, especialmente na análise de um recurso ordinário, pode abranger diversos pontos jurídicos, ou seja, diversos temas. Algumas vezes esses temas são tratados de forma independente. Entretanto, de outras vezes, eles são interconectados, ou seja, a resolução ou a conclusão jurídica que o tribunal emite acerca de um desses pontos é a premissa imediata que vai ser subsequentemente analisada no exame do tema posterior, ou seja, num exemplo, se primeiro se delimita de quem seja o ônus da prova da demonstração da jornada efetivamente realizada, para então só depois verificar se houve ou não a demonstração dessa jornada e de seu eventual excesso, para então se caracterizar a categoria ou para se determinar a categoria a qual se insere o trabalhador e, consequentemente, a sua jornada de regência, para só então determinar ou concluir se o trabalhador realmente tem direito ao pagamento de horas extras, inclusive com a determinação de eventual adicional diferenciado por conta de norma coletiva. Todos esses fundamentos jurídicos estão concatenados de forma que eles não podem ser tratados de forma independente, especialmente para fins de recurso de revista. Assim, quando houver esse pedido de reforma, deve haver a impugnação de todos esses fundamentos jurídicos. Em vídeo subsequente, nós provavelmente faremos a exposição de uma forma exemplificativa de como se dá essa verificação de todos os fundamentos jurídicos para que a impugnação abarque a todos. Essa impugnação, então, que deve ser abrangente, deve ter uma correlação expressa nas razões do recurso em revista que remeta a essa demonstração analítica, que é o elemento essencial trazido nesse dispositivo. Ou seja, já não basta mais que a parte lance genericamente a referência a qualquer dispositivo de lei ou da Constituição ou a referência à súmula ou orientação jurisprudencial. É necessário, como vimos no exame do item 1º e 2º, que a parte indique ou revele os fundamentos jurídicos da decisão recorrida. Indique, consequentemente, quais dispositivos de lei da Constituição, súmula ou orientação jurisprudencial, ela claramente entende como contrariados ou violados. Isso nós vimos quando tratamos do inciso 2º. A exigência do inciso 3º é de duas ordens. Uma, que haja a impugnação de todos os fundamentos, e esse mais específico, que por vezes era o menos atendido na dinâmica anterior, é essa demonstração analítica. E essa demonstração analítica essencialmente se realiza na demonstração do nexo entre os fundamentos jurídicos adotados na decisão recorrida e os fundamentos ou conteúdo do dispositivo da lei da Constituição ou conteúdo ou entendimento expresso na súmula ou orientação jurisprudencial, ou seja, a parte expressamente indicou os fundamentos jurídicos da decisão recorrida que lhe causam prejuízo, indicou expressamente os dispositivos legais ou constitucionais ou a súmula que entende violada e fez essa conexão entre o conteúdo dessas normas que entende contrariada e o conteúdo da decisão recorrida, permitindo assim a compreensão
de sua pretensão pelo julgador e a possibilidade do pronunciamento correto. Como evidenciamos em vídeos anteriores, qual é o problema de não se realizar essa demonstração analítica? É de que, de alguma sorte, a parte estaria transferindo ao julgador o trabalho, primeiro, de examinar ou de identificar os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, para em seguida identificar qual o conteúdo do dispositivo legal ou constitucional ou mesmo da súmula que teria referência com essa decisão, esse fundamento jurídico adotado pelo Tribunal Regional. E, consequentemente, superando qualquer tipo de alegação que a parte tenha feito, supor ou presumir qual seria essa violação, para só então realizar um pronunciamento adequado acerca da consonância ou não entre a decisão recorrida e o dispositivo ou a jurisprudência tida por contrariada. Um procedimento como tal, além de submeter a jurisdição a um procedimento aleatório, ou seja, cada juiz poderia ter uma compreensão diversa de qual a extensão da possibilidade de análise do recurso e da decisão recorrida, quanto não admite ou não favorece a pronta prestação jurisdicional, porque a parte propriamente não explicitou quais seriam os fundamentos e tampouco permitiria à parte contrária impugná-los. Agora vamos passar a examinar algumas decisões que revelam a aplicação desse dispositivo. Nesse primeiro julgado, no agravo 695, dígito 92 de 2015, a emenda traz que verifica que a parte limita-se a transcrever praticamente o inteiro teor da fundamentação relativa aos temas veiculados no recurso, na parte introdutória do apelo, sem, contudo, realizar corretamente o cotejo analítico entre os termos da decisão recorrida e as alegações trazidas, não atendendo ao requisito contido no artigo 896, parágrafo 1º-A, incisos 1º e 3º. Aqui há alguns elementos que vamos recordar quando tratamos do inciso 1º, ou seja, a parte transcreveu integralmente ou praticamente o inteiro teor da fundamentação do recurso. O outro, por assim dizer, vício desse recurso seria que essa transcrição se deu apenas na parte introdutória do apelo, ou seja, não houve em cada capítulo, em cada tema do recurso, a demonstração de qual teria sido a tese adotada ou o ponto jurídico, a questão jurídica examinada pelo Tribunal Regional, além do sentido ou a conclusão que foi adotada naquela corte. Além disso, nesse caso, haveria um prejuízo, porque além de não haver essa indicação precisa a cada tema do recurso, a cada capítulo, por assim dizer, do recurso, não houve esse cotejo, ou seja, não se fixou de forma argumentativa e de forma expressa esse nexo entre o fundamento do recurso do agravo, do acórdão regional e aquelas alegações trazidas, especialmente com relações à violação a dispositivo de lei ou da Constituição ou à jurisprudência sumulada. Então, nesse caso, ante a impossibilidade de aferir esse cotejo, esse agravo não foi provido. No agravo de instrumento 1153, dígito 19 de 2015, se tem que o recorrente não só não demonstra para questionamento da controvérsia, como não obedece ao que dispõe o inciso 3º do referido dispositivo legal, na medida em que não procedeu à delimitação da tese jurídica e, por conseguinte, à demonstração analítica entre o dispositivo de lei supostamente ofendido e o fundamento jurídico adotado pelo regional. E aqui se tem a expressão, então, do que se constituiria o conteúdo do inciso 3º do parágrafo 1º-A do artigo 896 da CLT. Ou seja, é ônus da parte recorrente fazer essa demonstração analítica entre o dispositivo da lei supostamente ofendido e o fundamento jurídico adotado pelo regional. Assim, o primeiro passo, e como de alguma sorte é referido no inciso 1º desse parágrafo 1º-A, há a necessidade da indicação do trecho que comprova o pré-questionamento da matéria, ou seja, a parte, ao realizar aquela transcrição, ela vai estar delimitando a tese jurídica, ou seja, qual foram os fatos jurídicos examinados e qual foi a norma aplicada a determinado tema ou determinada pretensão exposta pela parte no seu recurso ordinário.
Essa delimitação jurídica é importante por conta do passo seguinte, tanto do inciso 2º quanto do inciso 3º, e mais especificamente do inciso 3º, quanto a essa demonstração analítica, ou seja, a contraposição ao analítica seria o sintético, ou seja, a parte simplesmente indica um dispositivo, indica uma súmula. Quando se trata de demonstração analítica, o que o novo regime legal ou o novo regime processual quer é que a parte indique qual foi a tese jurídica expressa pelo tribunal e contraponha essa tese ao conteúdo do dispositivo legal ou da súmula, de modo a permitir o exame pelo TST dessa correspondência ou dessa alegada violação, permitindo então a mais pronta aferição do acerto ou não dessa decisão do regional. Caso a parte não faça isso, não se viabiliza, portanto, o conhecimento do recurso de revista e, eventualmente, caso esse recurso de revista já tenha sido denegado desde o Tribunal Regional, o não provimento do agravo de instrumento. No agravo de instrumento 24052, dígito 26 de 2015, se tem que, diante da redação do inciso 3º do parágrafo 1º-A do artigo 896 da CLT, não se conhece de recurso de revista quando a parte não impugnar todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida. No caso, o trecho transcrito do acórdão não revela a determinação precisa da tese regional combatida no apelo, nem o cotejo analítico de tese. Aqui se tem um exemplo dessa limitação ou desse óbice derivado do inciso 3º. A parte deve impugnar todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida. E quando se fala isso, se está referindo a um determinado capítulo. Ou seja, o Tribunal Regional tratou de determinada questão jurídica. Eventualmente, adotou mais de um fundamento jurídico para chegar a uma mesma conclusão, ou para chegar a uma conclusão única. De outra sorte, também pode-se ter aquelas hipóteses em que o regional tem que fazer todo um raciocínio escalonado, trazendo de forma encadeada fundamentos jurídicos subsequentes que acarretam finalmente a uma determinada conclusão. Dependendo da pretensão exposta pela parte, essa impugnação deve abranger a todos esses fundamentos. Eventualmente, quando estivermos exemplificando essa questão, vamos fazer algumas distinções, mas o essencial é perceber de que a parte não pode impugnar apenas uma parcela dos fundamentos jurídicos da decisão recorrida no capítulo que ela está impugnando especificamente. Claro, se uma parte trata de horas extras, outra de férias, outra de FGTS, a parte deve impugnar todos os fundamentos jurídicos relacionados ao capítulo do acórdão regional que ela efetivamente está impugnando. Se ela está impugnando o capítulo referente a horas extras, todos os fundamentos que levaram à conclusão final do acórdão regional devem ser objeto de impugnação. Se se está tratando apenas de uma parcela, de uma fração de um tema ou de um capítulo do acórdão regional, claro, aquela abordagem vai ser feita específica, quando, por exemplo, examinamos antes, se se está discutindo apenas o adicional, se o adicional de horas extras é o adicional legal ou o adicional previsto em norma coletiva, apenas esses fundamentos do acórdão regional serão examinados. Mas se a parte discute integralmente toda a questão relativa às horas extras, ela deve fazer essa impugnação específica, demonstrando, conforme pede o inciso 1º, onde o Tribunal Regional examinou aquela questão, indicando explicitamente quais dispositivos ou quais súmulas ou quais orientações jurisprudenciais a parte entende por violado e demonstrando especificamente por que, fazendo essa conexão entre os fundamentos da decisão recorrida e o conteúdo dos dispositivos ou da súmula que entende contrariado. Aqui mais uma vez, e aqui já tratando de um agravo, em agravo de instrumento, 11.036, dígito 29 de 2016, se traz que a simples transcrição de praticamente da integralidade do acórdão regional não se presta à satisfação do requisito previsto no inciso 3º do artigo 896 do parágrafo 1º-A da CLT, pois caracteriza a ausência de demonstração do cotejo analítico entre os fundamentos da decisão recorrida e as alegações contidas no recurso de revista, uma vez que não revela a adequada identificação da razão de decidir posta na decisão recorrida, tampouco permite o necessário contraste com as alegações apresentadas pela parte ou a sua pertinência com dispositivos legais indicados e arrestos transcritos.
E aqui, mais uma vez, se retoma essa noção de que o recurso de revista é um recurso de fundamentação restrita. Ou seja, tanto a fundamentação é restrita porque se limita a questões de violação a dispositivo de lei ou da Constituição, divergência jurisprudencial entre tribunais regionais, ou a contrariedade à súmula ou orientação jurisprudencial do TST, mas essas indicações, essas violações, essas divergências devem ter pertinência não só com o decidido no acórdão regional, como com o alegado no recurso de revista. E essa é a disposição, essa é a obrigação, o ônus da parte referido no inciso 3º. A parte, finalmente, deve, então, fazer a delimitação concreta da razão de decidir do acórdão regional, fazer a demonstração de que qual o conteúdo daquelas normas tidas por violadas e, finalmente, identificar a conexão entre a sua pretensão, o dispositivo tido por violado e fazendo a oposição com a razão de decida da decisão recorrida. Se a parte satisfizer isso, então ela vai ter atendido o inciso 3º do parágrafo 1º-A. Nesse último aresto, nós temos então no agravo do instrumento 383, dígito 69 de 2017, que do mesmo modo não logrou atender a exigência contida no artigo 896, parágrafo 1º-A, inciso 3º. Isso porque não há nas razões recursais cotejo analítico por meio do qual o recorrente tenha demonstrado que a decisão impugnada ofendeu especificamente a literalidade dos dispositivos indicados. Como nós vimos em vídeos anteriores, quando o artigo 896 fala de violação literal, é certo que não se deve tratar como mera literalidade, ou seja, a questão da leitura gramatical ou da interpretação gramatical do dispositivo. O que se deve identificar é o conteúdo normativo efetivamente contido no dispositivo indicado, ou mesmo na súmula. Por vezes, o sentido expresso na literalidade do dispositivo não reflete a sua aplicação concreta. Então, parte do dever, parte desse ônus é demonstrar qual o conteúdo normativo de determinado dispositivo ou de determinada súmula, e então fazer contraposição em relação à razão de decidir da decisão recorrida e, consequentemente, demonstrar de que a sua pretensão corresponde ao conteúdo normativo do dispositivo indicado ou da súmula contrariada, em contraposição ao que acolheu ao fundamento adotado pelo Tribunal Regional. Essa particularidade de saber se há literalidade de violação literal ou não, a gente já examinou de alguma sorte quando tratamos exatamente dos fundamentos das alíneas A, B e C do artigo 896, mas também trataremos a seguir quando examinarmos mais concretamente alguns casos específicos. O que se deve ter atenção é isso, é que o inciso 3º se presta a essa necessidade desse cotejo analítico, ou seja, a parte delimita qual foi a tese jurídica, qual o fundamento adotado pelo Tribunal Regional, indica qual dispositivos ou súmulas, dispositivos de lei da Constituição ou súmulas que conteriam normas que privilegiariam sua pretensão e deveria então fazer essa contraposição entre o conteúdo normativo da lei ou da súmula com os fundamentos adotados pelo Tribunal Regional, demonstrando consequentemente que o direito estaria pendendo a satisfazer a sua pretensão e não a corresponder ao fundamento adotado pelo Tribunal Regional. Então é certo que esse vídeo não esgota nosso tratamento do inciso 3º do parágrafo 1º-A do artigo 896 da CLT. Essa é uma exposição inicial e em vídeos subsequentes nós tentaremos expor de forma mais concreta essa conexão, especialmente tentando demonstrar praticamente como se deve fazer esse tipo de atuação. É certo que essa aplicação do inciso 3º exige uma adequação de todos os operadores envolvidos no pronunciamento na prestação jurisdicional, ou seja, os julgadores devem ser mais precisos, mais concisos na adoção, na delimitação da questão jurídica examinada e dos fundamentos adotados. Consequentemente,
a representação jurídica das partes deve tratar de delimitar bem qual é a questão jurídica abordada naquela decisão e fazer o cotejo específico com fundamentos, com dispositivos legais, dispositivo da Constituição ou jurisprudência consolidada do tribunal, que precisamente tenha pertinência com aquela fundamentação ou com a pretensão apresentada. É certo então que a necessidade dessa adaptação e parte desses vídeos, parte do interesse desses vídeos é exatamente tentar favorecer que tenha-se a compreensão dessa aplicação concreta do inciso 3º do parágrafo 1º-A do artigo 896. Eu agradeço a atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.